Mas teve um culto que aconteceu numa igreja, e essa igreja era grande, tinha 850 membros nessa igreja, e o povo buscou, e o povo clamou: manda fogo, e manda fogo. Porque nós somos pentecostais, nós gostamos de fogo ou não gostamos, irmãos? Pentecostal gosta de fogo, é vida com Deus, é oração, é jejum, né? Uma vez perguntaram para W. Tozer, dizendo: qual que é mais importante, a oração ou a palavra? Porque crente pentecostal gosta de palavra, gosta de oração, é jejum, é palavra, é jejum, é palavra. Aí a W. Tozer respondeu para esse moço: qual que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a direita? Aí ele falou: então, igualmente, tanto a oração como a palavra é fundamental na vida do crente. E esse povo orava, e clamava, e falava. Uma igreja grande, 850 pessoas, e foi clamando, e buscando, e não teve resposta, não teve fogo. Era um culto bonito, era muita gente, era uma igreja cheia, mas não teve fogo, não teve resposta. Mas também teve uma igreja, e essa igreja não era grande, essa igreja só tinha um membro. Uma igreja que foi reduzindo, e chegou a ter só um. E essa igreja, irmãos, para finalizar aqui, se você puder abrir a Bíblia comigo, está em primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Só ficou um. E sabe qual que é o nome desse crente? O crente que ficou nessa igreja, todo mundo foi saindo, todo mundo foi abandonando. 1 Reis, capítulo 18, verso 32. O nome desse crente era Elias. A igreja de um só contra uma igreja de 850 profetas de Baal, e 400 profetas de Baal, e 450 de Azera. E no versículo 32, a Bíblia diz que ele pegou aquelas 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E no verso 32, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez ao redor do altar um rego, que podiam caber 2 medidas de semente. E armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha, verso 33, e falou para eles: encha de água 4 cântaros, e derrama sobre o holocausto e sobre a lenha. Aí eles foram derramando água, a ponto de fazer o rego que ele havia feito ao lado daquele altar, encheu de água. Aí no versículo 36 diz assim: que sucedendo, pois já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus em Israel, e que tu fizeste voltar o seu coração. Aí verso 38 diz que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambreou a água que estava no rego. E quando o povo viu aquele acontecimento, eles caíram sobre os seus pés e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O culto que Deus agrada não é culto que está cheio de gente. O culto que Deus agrada é quando o adorador repara o altar do Senhor. O culto que Deus agrada, a adoração que Deus agrada, é a adoração que tem fogo, é a adoração que tem sangue, que o sangue fala do sacrifício de Jesus. É crente que teve os seus pecados perdoados, que não vive na prática do pecado, mas vive uma vida de santidade que agrada a Deus. Quando Deus acha um adorador dessa maneira, que vive com o altar reparado, que não vive com o altar de qualquer maneira, Deus encontra ali um adorador que Ele agrada. E naquele culto, e naquela adoração tem fogo, naquela adoração tem resposta de Deus, tem mover de Deus, tem poder de Deus, tem unção de Deus, e tem ação de Deus naquela adoração.
Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu tenho esta palavra como aplicação desta palavra para a sua vida nesta noite. Repare o teu altar, irmão. Repare o altar, irmã. Vamos colocar o altar do Senhor em dia. Joga fogo nesse altar. A Bíblia diz que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Não deixa o fogo se apagar, não. Não traz fogo estranho para a presença de Deus, que Deus não vai aceitar esse culto. Mas o fogo, quando vem do céu, o altar quando está do jeito que Deus quer, pode ter certeza que vai ter resposta de Deus, vai ter resposta do céu. Eu não sei qual é a causa que você vive, qual é o problema às vezes que aflige a sua vida, mas se você estiver como Elias estava, é noite de você entrar diante de Deus e saber que você ouve, serve um Deus que ouve, você serve um Deus que fala, você serve um Deus que vê, e Ele contempla a tua situação. E se Ele agradar do teu culto nesta noite, se Ele agradar da tua adoração nesta noite, Deus vai mandar fogo nesse altar, Deus vai mandar resposta do céu para a tua vida, e muitos vão olhar para o que vai acontecer na sua história e vai dizer: é Deus, é Deus, é Deus, é Jeová, é Jesus, é